Sabe, quando nós buscamos conhecer a Deus, não somente de ouvir falar, mas quando buscamos a Deus, no conhecimento de quem é Deus, de qual o seu caráter, o que Ele pode fazer, o que Ele é na nossa vida, tudo muda. Porque você entende, amados, que você não está só, e quem está com você é maior do que tudo aquilo que está no mundo. Sabe, quando nós vamos ao médico, nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com o médico. Nós começamos a conhecer um pouco mais do médico, passamos a ter esse relacionamento com ele. E muitos crentes não sabem o poder que tem nas suas mãos, o nome de Jesus. E por que é que o nome de Jesus é carregado de tanto poder? É porque esse nome, na sua essência, carrega consigo todos os nomes de Deus. E aí você começa a ver, olha, eu não estou só. E você começa a ler a Bíblia e diz, espera aí, Deus está dizendo para mim na sua palavra que Ele é El Eloá, poderoso e forte, Elohim, Criador poderoso e forte, El Shaddai, Deus todo-poderoso, Adonai, meu Senhor, Jeová Jireh, Senhor proverá, Jeová Rafa, o Senhor que sara, Jeová Nissi é a minha bandeira, Jeová Makadosh, Senhor que santifica, Jeová Shalom, Senhor é a minha paz, Jeová Elohim, Senhor nosso Deus, Jeová Tissikidem, o Senhor é a minha justiça, Jeová El Roi, o Senhor nosso pastor, Jeová Shammah, o Senhor está ali, Jeová Sabó, o Deus dos exércitos. Aí você diz, acabou? Não, não acabou. Quando você pega a palavra e você continua lendo e diz, El Elyon, Deus altíssimo, El Roi, Deus que vê, El Olam, Deus eterno, El Gibor, Deus todo-poderoso. É por isso que o nome de Jesus tem tanto poder, porque Ele herdou do seu Pai todos esses nomes, e todo nome que está embaixo da terra, na terra e acima da terra, tem que se ajoelhar diante desse nome, porque Ele está carregado de tudo isso aqui. E você tem esse nome na sua vida. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que você sairá totalmente diferente depois dessas revelações. Sabe que nesse nome, Yô-Rafa, existe um poder transformador. Esse é um nome que transforma. Então, quando buscamos cura e restauração, nós permitimos, damos legalidade a este nome, para que a sua presença divina entre em nossas vidas de uma forma inimaginável, de uma forma espetacular. Eu estou buscando cura, eu busco uma restauração para a minha casa e para o meu lar, e o Rafa está aqui. E se você der legalidade para que este nome possa transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a saúde do seu corpo, algo diferente, de extraordinário vai acontecer. Porque é Ele quem diz, eu sou o Deus que te sara. E eu quero, antes de começar a prosseguir aqui, eu quero que você abra comigo, para a gente ler o nosso primeiro texto, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15. Sabe, aqui nós vimos que Moisés havia sido levantado como líder por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E quando eles saíram do Egito, eles começaram a perambular no deserto. E a Bíblia diz que eles passaram 3 dias andando, 3 dias no deserto andando, sem beber uma gota d'água, porque eles não haviam achado água. E todos aqui sabem que depois de 3 dias o nosso corpo começa a colapsar se você não beber uma gota d'água.
E naquele momento se levantou um grande murmúrio. As pessoas começaram a murmurar e disseram: Moisés, a gente saiu lá do Egito, a gente vem para cá e não tem o que beber, sabe? E eles acharam fonte de águas, mas as águas eram amargas. E no versículo 22, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ver essa história que diz o seguinte: e fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e Moisés lançou a árvore na água, e Moisés pegou essa árvore, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, diga nenhuma enfermidade, virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. A palavra sara no hebraico quer dizer Rafa. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te sara, eu sou Jeová Rafa, e nenhuma enfermidade vai poder ter domínio sobre o seu corpo. Mas a palavra é bem clara, ela diz: olha, se ouvirdes, se deres ouvidos aos meus estatutos, se estiverem perto de mim, se obedecerem os meus mandamentos, se obedecerem aquilo que eu peço, vocês estarão blindados por mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vimos que a presença de Deus, por meio da manifestação surpreendente desse nome, fez com que Deus manifestasse ao seu povo quem Ele era: o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que cuida do seu povo. Ei, Deus cuida de você. Amém, aleluia. Rafa, como eu disse, uma das palavras Rafa ou Rafá quer dizer médico. Como eu introduzi aqui, todo médico no início do tratamento, ele desenvolve um relacionamento com o seu paciente. Você chega, você não conhece muito bem ele, você acaba desenvolvendo um relacionamento com ele. Ele começa a conhecer quem é sua mãe, quem é seu pai, quantos filhos você tem, se você teve alguma doença anterior, porque você desenvolve um relacionamento íntimo com ele. Então a importância de tornar Deus o nosso médico é de estarmos mantendo um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Quando nós temos esse relacionamento íntimo, o nome Jeová Rafa ou Yo-Rafa faz todo sentido em nossa vida. Amém? Então manter um relacionamento íntimo com Deus faz com que nós possamos experimentar na prática Yo-Rafa. Então, assim como os médicos estão a nos acompanhar, Deus está querendo sempre estar perto de mim e perto de você. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 7. Versículo 17, desculpa. Diga: Deus é o meu médico. Irmão, nada contra a medicina da terra, pelo contrário, Deus deixou homens e a ciência, o conhecimento, para que os homens pudessem nos ajudar. Mas sabe que a palavra final não é a do médico, é a do médico dos médicos. E ele diz aqui, olha: tendo Jesus ouvido isto, responderam: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Amém? Jesus está dizendo que existem pessoas que estão doentes. Aqui, claro que ele está falando no contexto espiritual, mas Jesus não agiu apenas no contexto espiritual. Ele também foi usado como instrumento de Deus para trazer cura física para o corpo.
E ele está dizendo ali, existem doentes, e eu vim para quem está doente. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Jeová Rafá, no Antigo Testamento, ele se revela, como eu disse lá no livro de Êxodo, mas também se revela no livro de Isaías, capítulo 53. E se você puder abrir comigo lá, Isaías 53. Versículo 4. Certamente, diga comigo, certamente. Aqui ele está enfatizando. Se você tem alguma dúvida, ele está dizendo, olha, certamente as palavras que vão vir depois dessa é verdade. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Mais uma vez a palavra sarado aparece na tradução no hebraico como Rafá, ou seja, Rafá, eu sou o Deus que te sara. Aleluia. E veja no contexto que ele não está dizendo que você será sarado, ou que você foi, não, ou que você vai ser, ou que você está sendo, não, você já foi sarado. Porque a Bíblia diz, amado, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Rafá se manifesta na cruz do Calvário, e ele curou o seu povo. Entende? Ele se manifestou também na cruz do Calvário. Na cruz houve provisão, na cruz houve cura, na cruz houve salvação, porque os nomes de Deus estão na essência no nome de Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Então no Antigo Testamento o caráter do Deus curador, restaurador e o Deus médico é revelado. Jeremias capítulo 30 versículo 7. Se você puder abrir comigo Jeremias 37. Desculpa, Rafa, eu coloquei uma referência aí errada, tá? 30:17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram e a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Diga, o Senhor me restaura. Sabe que o Senhor pode restaurar não somente a sua saúde, mas pode restaurar o seu casamento, pode restaurar as suas emoções. Este é Jeová. Aleluia. Porque nós nos apegamos apenas que Jeová é apenas aquele que sara. Não, é aquele que recupera, é aquele que conserta algo que não está bem. Aleluia. Rafá, na vida e no ministério de Moisés, nós já vimos quando Deus se manifesta a Moisés pela primeira vez como Jeová. Quando Moisés, ele tem o seu encontro com Deus e Deus dá o seu primeiro sinal e a mão de Moisés se torna leprosa e Moisés coloca dentro do peito, mais uma vez ele retira e a mão está completamente sarada. Deus está mostrando a Moisés, eu sou Deus que sara, eu sou Deus que cura instantaneamente. Aleluia. Então, Deus também se mostra a Moisés e ao seu povo, como nós lemos no deserto de Mara. E ele disse, eu sou aquele que sara. Nenhuma enfermidade terá poder sobre a sua vida. Esse nome Jeová também se manifesta no ministério de Jesus. E se nós formos ler todas as manifestações de Jeová nesse ministério, nós vamos passar a noite inteira. Mas eu quero dizer para você que no ministério de Jesus,
o ministério foi marcado por grandes manifestações de sinais, maravilhas e prodígios, e os que marcavam muito o povo eram a cura. Sabe, amado, porque quando se procura cura, você, graças a Deus, quantos aqui são sarados? Quantos aqui estão com enfermidade? Graças a Deus, porque você não está com enfermidade. Mas, irmão, quem está com enfermidade, quem está precisando de ser curado, irmão, sofre. Nós vimos aquela mulher do fluxo de sangue que sofria há muitos anos, há mais de 10 anos sofrendo com o fluxo de sangue. E essa mulher já tinha gastado dinheiro com muitos médicos, mas ela viu em Jesus a esperança. Ela viu em Jesus Yahvé em manifestação aqui na terra. Aleluia. E nós vimos a manifestação desse nome na cura física. Nós vimos Jesus tratar das emoções das pessoas. Sabe que Jesus é aquele que manifesta Yahvé na sua vida através da cura da depressão, da ansiedade. Jesus andou dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus se preocupa com as tuas emoções. Amém? Aleluia. Jesus, ele foi a personificação. Preste atenção. Yahvé é apenas um nome. As pessoas conheciam apenas um nome. Esse nome estava distante delas, mas Deus fez com que Yahvé pudesse descer aqui na terra na forma de carne e fosse manifesta na vida de Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele é a personificação do próprio Yahvé aqui na terra. Jesus é a expressão exata de Deus. Se você quer conhecer Deus, como Deus pensa, como Deus fala, como Deus age, olhe para a vida de Jesus, olhe para o ministério de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, acompanha comigo essa leitura. Eu não quero que você saia daqui sem essas revelações. Diga: Jesus é a expressão exata do Pai. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Jesus é a expressão exata de Deus. João capítulo 14, versículo 8 ao versículo 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe tinha curiosidade de conhecer quem? O Pai. Ele tinha curiosidade de conhecer Yahvé, Jeová Jireh, El Shaddai, El Elyon. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Aleluia. Sabe que Ele é a expressão exata, e nós estamos vendo isso. E é a vontade de Deus que você seja curado, que o seu familiar seja curado, que você seja sarado, que o seu casamento seja restaurado. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 23. Alguns acham que talvez não seja a vontade de Deus me curar dessa enfermidade. Talvez tenha sido Deus que tenha colocado essa enfermidade em mim, para que eu vivesse penando a vida inteira como um espinho na carne. Não, é a vontade de Deus curar todo aquele que o clama. Todo aquele que clama Yahvé terá a resposta divina. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo.
Jesus curava toda a sorte de doenças. E eu pergunto para você: AIDS é uma doença? Câncer é uma doença? Diabetes é uma doença? Hipertensão é uma doença? Jesus pode curar toda sorte de doença. E eu digo mais, essas doenças também são um nome. Câncer é um nome, AIDS é um nome, hipertensão, diabetes é um nome, mas o nome de Jesus está acima de todo nome. Mateus capítulo 8, versículo 16. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, basta uma palavra. E eu me lembro daquele hino que diz: basta uma palavra, que eu serei curado, restaurado, renovado pelo seu poder. Basta uma palavra, que eu serei curado, restaurado, renovado pelo seu poder. Amém? Então, com apenas uma palavra, meramente com uma palavra. Eu acho interessante que a Bíblia diz assim, ó, meramente, coisa como se fosse algo muito simples, de uma forma simples, liberando a palavra. Sabe, amados, você precisa liberar a palavra na sua vida. Meramente a palavra de Deus. Só basta isso, amados. Não precisa 2 horas de oração, de face no pó, joelho no caroço de milho, sacrifício. Não, basta meramente a palavra de Deus sendo manifesta e declarada na sua vida. Meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou a todos. Jesus não escolheu um ou outro, para aí que eu vou curar esse, é a minha vontade curar esse. Não, a minha vontade não é curar aquele ali, talvez seja ano que vem. Não, a Bíblia diz que ele curou a todos os que estavam doentes. Deus não faz acepção de pessoas. Quem crê aqui? Também não faz acepção de doentes. Aleluia, aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aleluia, você está aprendendo alguma coisa? Marcos 1, 40 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Sabe que o leproso, ele tinha convicção que Rafa, por intermédio da vida de Jesus, poderia purificá-lo. Mas ele sabia que Jesus precisava querer. E a dúvida de muita gente: será que Jesus quer que eu seja curado? Vamos ao versículo seguinte. Jesus, profundamente compadecido, oh Deus maravilhoso, ele olhou para ele, ficou compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Aleluia, essa é a vontade de Deus. Esse é Yahvé, manifesto na vida do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer, vou repetir, Ele quer, seja sarado. Aleluia. É uma mera palavra: quero, fique limpo. Ele não ficou Deus Todo-Poderoso, Pai de Abraão, Isaac e Jacó e toda a descendência de Israel. Ele não fez uma oração bonita. Ele disse: não, eu quero, fique limpo. Você entende isso? Muitas vezes, um tempo atrás, no passado, eu achava que Deus só curava, Deus só se movia quando alguém fizesse uma oração bonita, grande, comovente. Não. O que move o coração de Deus é liberando a palavra em fé.
Amém? Mas nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ainda fechando esse tema, Atos capítulo 10, versículo 38, para que você saiba. Existem outros versículos, eu não vou ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas para que você entenda de uma vez por todas, que é a vontade de Deus, é do caráter, da essência de Deus, curar, sarar e restaurar. Jesus já disse, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Que depois desses versículos fique claro de uma vez por todas que é sim a vontade de Deus que você seja sarado. Aleluia. E sabe então por que alguns não são curados? Se é a vontade de Deus que eu seja curado, por que muitos não são curados? Sabe, a incredulidade muitas vezes impossibilita a ação de Deus nas nossas vidas. E aí eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo 54. E chegando à sua terra, ensinavam-os na sinagoga. Jesus estava chegando na sua terra, na sua terra onde ele morava, onde as pessoas o conheciam seu pai, conheciam sua mãe, conheciam seus irmãos. E ele foi para aquela terra e começou a ensinar a palavra de Deus para aquele povo. E diz que de tal sorte que se maravilhavam as pessoas naquele lugar e diziam: de onde vem tanta sabedoria e estes poderes miraculosos? Próximo. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Próximo. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Próximo. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Versículo seguinte. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Perceba que a Bíblia diz que Jesus não fez milagres porque ele não gostou da cidade, porque ele já estava acostumado a morar lá. Não, por causa da incredulidade ele foi impossibilitado de fazer aquilo que ele queria, que era curar, sarar, restaurar. Era a vontade dele de estar na sua terra. É como se eu saísse de Solânia e fosse pregar o evangelho em outro país, em outros estados, e lá Deus me usasse poderosamente na cura, na restauração. E quando voltasse à minha terra, por alguns me conhecerem, por causa da incredulidade, eu não conseguisse fazer aquilo que eu mais queria, que era abençoar a minha cidade. Então saiba que a única coisa que pode parar o poder e a ação de Deus na sua vida é a sua incredulidade. No demais, Rafa, não deixará enfermidade alguma tomar conta do seu corpo. Amém? Então, como eu posso experimentar esse poder? Como eu posso experimentar na prática Rafa na minha vida? Primeiro, eu preciso ter fé. Diga, eu preciso ter fé. Eu preciso ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Amém? Aleluia. Quantos aqui têm fé? Aleluia. Você já está com a faca e o queijo na mão. Quantos aqui têm uma vida de oração? Quantos aqui têm comunhão com Deus? Então tem tudo para acontecer aquilo que sair da sua boca. Comece a declarar. Basta meramente uma palavra. Eu vou dizer mais uma vez, não precisa complicação, meramente uma palavra. Jesus chegou para Pedro e disse: lança a tua rede do lado direito. Ele disse: olha, Senhor, naturalmente falando, não tem o que fazer. Eu passei a noite inteira tentando pescar, sou um homem experiente, vivo o tempo inteiro tentando pescar, mas essa noite não deu peixe. Mas sob a tua palavra
eu vou lançar. Amados, saiba que quando você fala, você está emprestando a boca para Jeová cumprir algo na sua vida. Aleluia, você é embaixador do céu, é representante legal aqui na terra. Então quando palavras saem da sua boca, são palavras do céu. Aleluia. Então, por que é importante ter fé nisso? Qual a importância da fé no processo de experimentar o poder de Jeová na nossa vida? É que a fé, ela nos permite enxergar além das circunstâncias. Você consegue enxergar as circunstâncias. Sabe que muita gente acha que a gente é inconsequente, que a gente prega uma fé inconsequente. Não, irmão, a gente não ignora os fatos, a gente só não dá a mínima para eles. Amém? A gente simplesmente, para os fatos. Meu Deus é maior do que qualquer coisa, de que qualquer doença. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. E nós estamos chegando próximo ao fim da nossa ministração. Aleluia. Aleluia. Ora, a fé é a certeza, diga certeza. Certeza é algo que ninguém consegue tirar da sua cabeça. Você pode acreditar que isso não é uma caixa de som, que isso é um tijolo. Pode alguém dizer para você: olha, isso é uma caixa de som, tem um fio, tem um alto-falante aqui dentro, tem um tweet, mas você está dizendo isso é um tijolo, porque a palavra de Deus diz que isso é um tijolo. Amém? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, a moeda de troca, preste atenção, a moeda de troca entre os homens e Deus não é o choro, não é o desespero, não é a pena. Diga, é fé. Deus só recebe de você fé. Não adianta você chorar, se esguelar, tem pena de mim, Jeová, eu vou me acabar, eu não aguento mais, vou sair da igreja. Não, Deus não vai se compadecer de você por causa do teu choro, por causa da tua angústia, não. É fé que move o coração de Deus. Quando você vai para um outro país e leva o real, você não consegue comprar nada lá, porque a moeda que eles recebem é a do país dele. Então você tem que converter, você tem que trocar o real pela moeda deles, e aí você consegue comprar o que você quer no país deles. Assim é no reino do Espírito. Você tem que converter a sua tristeza, a sua angústia em fé, e aí sim, tudo já está preparado para você. Aleluia. Quando você diz: Pai, eu declaro agora em nome de Jesus saúde para o meu corpo. Se há fé, está disponível, eu quero. É pela fé, eu quero. Pela fé, peguei. Pela fé, eu tenho. Pela fé, eu posso. Pela fé, não falta. Aleluia, é pela fé. Essa é a moeda de troca, irmão. Amém? Então, essa é a importância da fé. Versículo 6, Rafa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho uma frase que diz assim, olha, de fato, você pode fazer muita coisa sem fé, mas nada que agrade a Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Jeová existe, que Jeová pode fazer, sem duvidar no seu coração. Que existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Preste atenção, você precisa buscar Jeová. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma promessa que se você busca, você encontra.
Se é cura, vai ser curado. Se é provisão, vai ser provisão na sua vida. Aleluia. Então, sabendo que a fé é importante para desfrutar desse poder, do poder desse nome, nós temos que existe a oração. Diga oração. A oração também é muito importante nesse processo, porque através da oração nós nos conectamos com o Yehová. Você precisa ter um canal de comunicação com Ele, meu amado. Você acha que Jesus, Ele era usado como instrumento de Deus para curar, para sarar, para restaurar, para consertar, para tratar as feridas da alma, porque simplesmente Ele queria? Não, Ele tinha uma comunicação direta com Deus. Porque através da oração nós expressamos, irmão, a nossa dependência de Deus. Porque Jesus, Ele fez o que fez, não somente porque Ele era filho de Deus, mas porque Ele era dependente do seu Espírito. Através da oração nós abrimos um canal, não somente para falar com Deus, mas também para ouvir. E quando ouvimos Deus, temos instruções do Espírito para agir de forma correta. Aleluia. Muitas vezes as respostas, elas são demoradas. E é por isso que Jesus diz: perseverai em oração. Tem muita gente que quer que a resposta, claro, em muitas situações, em várias situações, e dependendo do seu nível de fé, a resposta será instantânea. Mas em alguns casos, não. E é preciso que você persevere em oração. E para finalizar, para desfrutar desse poder de Yehová na nossa vida, nós devemos ter comunhão com Ele. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Aqui Jesus está dizendo: olha, preste atenção, se você tem comunhão com o Pai, se você está ligado comigo, eu vou te dizer: eu vos darei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Isso quer dizer que você também pode ser a representação de Deus, a manifestação de Yehová aqui nessa terra. Assim como Jesus foi, você também pode ser. Aleluia. Yehová está além de cura física. Aleluia. Amém. Não é só cura física. Yehová está aqui. Jeová Jireh está aqui. Yehová, Ele transforma todas as áreas da nossa vida. Quando Ele diz: eis que faço nova todas as coisas, é Yehová entrando em operação. Amém? Sabe, amados, na nossa vida, ainda tem um pouquinho de tempo, na nossa vida, na nossa casa, nós tivemos a oportunidade de experimentar o poder de Yehová em algumas situações. Primeiro, na vida da minha esposa, onde ela, como muitos já sabem, alguns talvez não podia ter filhos, e o médico disse: olha, eu quero dizer para você, é muito difícil a sua situação. Nós orávamos ao Senhor. Ela não podia ter filhos porque ela teve policistos em um ovário, e aquele ovário, ele cresceu tanto que parecia que ela tinha um filho dentro da barriga. E quando ela retirou, eu me lembro como se fosse hoje, o ovário dela era um carocinho, como se fosse um carocinho de fava, mas agarrado a ele era como se fosse um caroço de manga, cheio de cabelo, cheio de coisas. E eu disse: doutor, o senhor falou que era possível salvar o ovário dela e as trompas, mas eu vi também a trompa estava pegada no ovário. Eu disse: infelizmente a gente não teve como salvar. E eu quero dizer uma coisa, que o outro ovário dela também está cheio de cistos e policistos. E assim foi. E nós recebemos a notícia que ela engravidou. Amém?
E de uma certa feita também ela estava cheia de cistos. Depois disso os cistos voltaram e nós começamos a orar, declarando a palavra, repreendendo. E aí, quando ela foi novamente ao médico, o médico na época era Dr. Ramon, quem sabe, muita gente conhece o Dr. Ramon, e ele tinha uma assistência chamada Márcia. Ele disse: Márcia, por favor, traga o resultado dos exames de Márcia aqui. Ela trouxe, ele disse: olha, Márcia, nesse resultado, não está dizendo aqui que estava cheio de cisto o ovário dela? Estava, doutor. E como é que eu estou vendo agora um cisto, um ovário lisinho, sem cisto nenhum? E aí veio o Lucas, aí veio Giovana. E para quem não podia ter nenhum filho, nós temos 3. E o diabo foi envergonhado. E Jeová Rafa foi, aleluia, glorificado. Sabe que há uns dias atrás eu fui diagnosticado com uma doença muito rara, chamada cefaleia em salvas, ou cefaleia em facadas, ou dor de cabeça suicida. É a pior dor que a medicina pode registrar. É pior do que cólica renal, é pior que dor do parto, é a pior dor que a medicina registrou. Eu fui diagnosticado com isso e eu fui ao médico. Coisas acontecem, é horrível. Eu não vou relatar o que acontece, mas aí eu fui ao médico, um neurocirurgião, e ele disse: olha, o que você tem é uma doença rara chamada cefaleia em salvas. E ele disse: olha, você sabe que essa doença não tem cura, né? Eu disse: eu sei, doutor, mas o senhor sabe também, né, que existe um Deus no céu, existe um Deus no céu que cuida de mim. Aí ele olhou para mim e disse assim: aí é outra história. Sabe por quê, irmão? Porque com Deus não tem AIDS, não tem câncer, não tem cefaleia em salvas que possa resistir a Rafa. E eu vim há 3 meses consecutivos tendo crises horríveis à noite, pela madrugada, até que minha esposa viu e ela sentiu medo, ela ficou se tremendo toda. Mas depois que eu fui ao médico, e eu lembro que se levantou um povo em oração, e eu via Gerlândia em casa, ela gritava: meu Deus, nós não aceitamos o nosso pastor nessa condição. E foi uma oração, e sabe, amados, eu já estou há 4 meses sem nenhuma crise. Amém? O diabo, ele é tão sujo, porque essa doença, ela nunca pode ter um diagnóstico de cura, porque ela pode voltar a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eu posso ficar 30 anos sem crise. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás: vai passar 10, 20, 30, 40, Jesus vai voltar e nenhuma crise vai mais acontecer. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, existem tantos testemunhos que podem ser contados aqui nesse lugar. Nós não temos tempo suficiente, mas nós temos um testemunho especial que será contado aqui. Pastor Jefferson, por favor, pode subir. Nós vamos ter um momento em que um testemunho será contado aqui para a edificação de todos. E se você tem dúvidas sobre o poder de Rafa, escute o que Deus vai falar agora nesse momento. Mas há exatamente 100 dias hoje, nós estávamos almoçando, eu, Paulo e Isa, do nada, almoçando, meu coração disparou, e daí a gente esperou um pouquinho, e era 160, 170, 180, 190 batimentos, entendeu? E não revertia. 4h30 eu no hospital, e não revertia. Fui internada lá na hora que viram a gravidade, porque eu poderia ter tido morte súbita. Na hora que viram a gravidade, já me internaram, não deixaram eu dar uma caminhada sequer, e foi aquela coisa. Eu fiquei hospitalizada e era para eu ter ido direto para um metropolitano. E dali a médica, que é amiga até do sobrinho de Paulo, falou com o irmão que era cardiologista, e disse: não deixe ela sair, é muito grave o estado de saúde dela.
conseguiram reverter. E a partir daí, o diabo começou a pintar um quadro nada bonito, né? Porque eu fui encaminhada, comecei a fazer exames. E aí veio diagnóstico que não era legal. E eu dou graças a Deus pela família que eu tenho, porque era todo mundo orando, fazendo ligação de vídeo. Pastor Gebson e Sara, eu vou ser eternamente grata pelo apoio. Não dizíamos, porque as coisas do diabo não precisa a gente estar comunicando. A gente comenta o poder de Deus, mas as obras do diabo não, porque nós sabemos que somos propriedade exclusiva do Senhor. E daí disse, vai ter que operar. Você nasceu assim, 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 tem que ter cirurgia. E eu tinha já tido aqui a oração, o menino estava orando por cura, eu vim à frente, porque só Deus sabe o que nós estávamos passando. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa. Nos momentos difíceis, a gente que tem esse conhecimento dentro, a gente não duvida. E o meu coração era cheio de gratidão. Eu disse, Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro, o Senhor sabe. Mas eu creio que eu sou sarada e curada. Eu creio que eu não nasci com isso aí. E Paulo sabiamente começou a colocar a dúvida, porque eu aceitei a questão da cirurgia. Eu disse, não, mozinho, a gente vai se organizar financeiramente, é uma cirurgia cara, mas Deus provê, não sei o quê. Aceitei. Aí Paulo começou, minha filha, isso está errado. Você não é assim, você pedala, você caminha, você nunca teve isso. Isso não é de Deus, isso está errado. Aí Paulo começou, aí quando Paulo começou a colocar a dúvida, as meninas também falavam, Caleb também falava e todo mundo. E daí eu comecei a não aceitar uma cirurgia. Eu li a respeito, muito perigoso, com muito perigo, com a questão de ser invasiva demais e tal. Eu não aceitei. E daí, amados, eu comecei a escutar muitas ministrações. Foi um período de reclusão, em que eu me fortaleci tanto, porque eu escutei tanta ministração, eu escutei tantas ministrações. Aí Deus usou uma pessoa da Assembleia e disse, da tua saúde cuido eu. Eu fechei a cova. E eu criei. Eu disse, Paulo, morreu, não morro, porque Deus já me guardou. E eu comecei a batalha que Netinho ministrou já à noite. Eu amanhecia durante esses dias todos, nunca deixei de fazer meu devocional. E eu comecei a dizer assim, quando eu ia levantando da cama, eu dizia, Satanás está levantando uma vitoriosa. Meu coração é perfeito. Eu fui gerada perfeitamente. Eu não tenho nada de defeito aqui. Comecei a declarar. Um dia eu cheguei na farmácia, Márcia me contou o testemunho que a gente tinha escutado na igreja. Ela me contou com detalhes e eu saí de lá e disse, eu quero isso para mim, Senhor. Eu sou filha como Márcia é filha. Ela crê, eu creio. E eu comecei, quando eu levantava, Satanás está levantando uma vitoriosa, viu? Você não vai mexer no meu coração, nas minhas artérias, na minha veia, tal. Recebi o diagnóstico oficial. Isquemia, como é o nomezinho, mocinho? Isquemia, meu Deus, esqueci agora. Também não importa, né? Era uma isquemia lá. Aí o médico pegou um coração, aí disse assim, aqui a gente não pode ter dúvidas. Eu vou passar o último exame que vai ser decisivo, que é uma angiotomografia. Eu disse, está certo, doutor. Demorou para eu poder fazer, porque tinha que marcar, o médico era de Natal e tal, e só fazia na Santa Clara. Fui fazer. Amados, paguei o preço no Rio, vim até para a escola de casais com a almofada de tanta dor que eu estava sentindo do contraste. E eu passei o tempo todo dizendo, vai dar perfeito. Nesse intervalo de tempo, eu estava sentada ali e Gebson estava ministrando. O Senhor disse, Gebson vai impor as mãos e creia.
Aí terminou o culto, o Jebinho não impôs as mãos. Eu disse, ai meu Deus, agora meus pensamentos é teu pensamento, Senhor. Aí Netinho convidou eu e Paulo para uma conversa. Estávamos Netinho, Márcia, Paulo, eu, Jebinho e Sarinha. Aí a gente conversando até a respeito, o Jebson olhou para mim e disse, eu sei que a senhora crê. Aí colocou a mão. Na hora que ele colocou a mão, eu disse, pronto. O que tinha de errado, Deus agora terminou de ajeitar. E fui fazer o exame. Aí demorou 8 dias para eu receber o exame e o médico ver. Só que quando nós chegamos sexta-feira, antes de ontem, eu e Isa entramos, pegamos o exame, sentamos num banco. Eu disse, abrezinha. A Isa disse, vamos olhar, né mãe? Eu disse, olha logo, vamos olhar. Amados, que Deus lindo. Tava lá as fotos, né, do coração em 3D. Lado esquerdo, lado direito, frontal. Todas as veias, todas as artérias. Não tem um mínimo, pequenininho que seja, de isquemia. Não tem um pingo de cauterização. Aleluias. Oh, aleluias. Amados, Isa fez, mãe, não chora não, mãe. O povo vão pensar que tu tá com alguma doença. Chora não, mãe. Eu pegava o exame, olhava e fazia. Você é lindo, você é lindo, você é lindo, você é bom. Funciona, amados. Funciona, a palavra funciona. Tá fresquinho o testemunho. Foi antes de ontem. Nós passamos dias de angústia. Cada exame que eu fazia, o médico dizia, não é agora, tem que fazer tal. Eu ia. Todos os exames que você pensar, eu fiz. E foram 98 dias. 98 dias. Isso, a crise aconteceu no dia 19 de julho. E eu fiquei livre. Recebi alta. Posso trabalhar, posso correr, posso pedalar, posso todas as coisas, porque eu tenho um Deus que nos fortalece. E eu assim que recebi, né, cheguei em casa, eu mandei mensagem para Sara, disse, Sarinha, eu tô livre. Avisa a Gebinho que eu tô livre. Eu posso tudo, eu posso pular na igreja. Eu ficava ali, amados, o louvor, eu gosto de pular, eu gosto de correr, eu gosto de glorificar, e me segurava. E quantas vezes eu não vim para o culto, ficava em casa assistindo o culto de molho, e eu dizia, Senhor, eu sou livre, o Senhor me dá força todos os dias. Mas eu acordava de 4 horas da manhã, e ia correr no campo. Antes de trabalhar, todo dia eu fazia minha corrida. E eu de repente estava proibida tudo. Aí ele disse, volta para a academia com moderação, não sei o que. Eu posso correr, eu posso pular, eu posso pedalar, eu posso tudo. Porque a palavra funciona. Eu tenho um pai. Eu disse, Satanás, eu te dizia todo dia, está levantando uma vitoriosa. Funciona, foram dias e dias de angústia, mas hoje eu estou, como diz o Salmo 126, eu estou como quem sonha. Eu estou desfrutando do que eu creio. Meu Deus é fiel, meu Deus, meu Pai, o meu dono. Eu tenho um dono e o diabo não pode tocar nos filhos do Senhor. Ele até faz os mungangos dele. Fez um mungango bem safado, mas levantou para cair. E eu estou de pé, mais forte do que nunca. Mais um testemunho, porque de cura, disseram que eu não podia ter filho, eu tenho 3. Na Covid, a gente viu Paulo morto praticamente. E o Senhor, eu não tinha nenhuma noção de primeiro socorro, e saí batendo, Jesus, e Paulo voltou. E agora meu coração novinho,
Se tinha alguma coisa entupida, o anjo desentupiu, foi tudo. Eu sou sarada e curada. Amém? Então funciona. Eu estimulo você a pegar essa palavra e praticar. Porque o diabo levanta para cair. Na nossa vida ele não pode. Ele não pode. Amém, amados? E eu estou muito feliz. Sim. E Caleb e Elô me deram esse colar. Aí disseram: manhã, tem uma simbologia aí. Toda vez que você usar, você declare: seu coração é perfeito. E eu disse: eu vou inaugurar o colar no dia do meu testemunho. Estou inaugurando hoje, amados, porque meu coração é perfeito. Amém?